Muito obrigado por visitarem a coleção de instrumentos de otorrinolaringologia nesta sala do Museu da Universidade de Lisboa. Esta coleção de instrumentos resulta de um projeto pedagógico desenvolvido entre a Clínica Universitária de Otorrinolaringologia da Faculdade de Medicina de Lisboa e os seus estudantes ao longo de vários anos, e esta é apenas uma das faces mais visíveis deste projeto. A Clínica Universitária de Otorrino foi fundada em 1914 e no ano de 2014 celebrou o seu centenário. Por coincidência, eu na altura tinha desencadeado um processo pedagógico com os estudantes que mereceu um prémio da Faculdade de Medicina de Lisboa, o Prémio de Mérito Pedagógico Professor Gomes Pedro. Nessa altura eu tive que dizer umas palavras, tive que refletir um pouco sobre o que significava 100 anos numa cadeira, e isto desencadeou todo um processo de reflexão em muitas dimensões e que envolveu progressivamente os alunos num projeto que se tornou verdadeiramente fascinante. Este projeto, a ideia de aprofundar o conhecimento da história da otorrino e transformá-lo num instrumento pedagógico foi iniciado no ano 2015 e os sucessivos cursos foram trabalhando a ideia de revisitar o progresso e a evolução, centrando-nos sobretudo na questão de como é que o progresso dentro de uma área é efetuado. O processo foi andando e o momento atual, estamos no ano de 2023, esta exposição foi inaugurada o ano passado, na presença do diretor da faculdade e da diretora do Museu da Universidade de Lisboa, e é uma exposição que irá continuar a aprofundar este conhecimento. Para falar um pouco sobre esta evolução, importa analisar uma série de aspectos. Em primeiro lugar, queria efetuar um agradecimento muito significativo à senhora professora Marta Lourenço, na altura era a vice-diretora do museu, e que acolheu calorosamente a ideia de um projeto efetuado por estudantes chegar ao museu. E, nesse mesmo ano, em 2016, a Universidade de Lisboa publicou um livro fantástico, que era um livro que assinalava as principais coleções e os diferentes patrimónios das diferentes faculdades e convidou a cadeira de otorrino para figurar nesse livro. Isto marcou-nos imenso porque veio alimentar a ideia que poderíamos desenvolver um projeto contínuo e pediu-me, dentro de vários aspectos, pediu-me um texto e pediu-me uma imagem que considerássemos importante para figurar neste livro. E isto obrigou, no meio de centenas ou milhares de instrumentos que têm uma especialidade, eu escolhi este objeto que aqui está, que é um espelho frontal, que é um espelho côncavo, com um orifício no meio, e que deu início a muita coisa. Está ligado à origem de uma série de especialidades médicas, ao aprofundamento da otorrino, porque permitia aumentar a iluminação das cavidades. Dentro deste projeto que começou a andar, nós fizemos um levantamento de instrumentos antigos que tinham sido guardados pelos professores sucessivos que tinham passado pela otorrino e que estavam encaixotados, e lentamente começou-se a fotografar estes instrumentos, a tentar perceber o que eram. Uns reconhecemos imediatamente, outros confesso que ficamos pasmados em compreender como não sabíamos para que serviam. Por outro lado, os estudantes da Faculdade de Medicina têm que fazer hoje em dia, no final do seu curso, fazem um trabalho final de curso, que é o designado trabalho final do mestrado integrado em Medicina, e eu promovi que alguns destes trabalhos se dedicassem a revisitar a parte da história e aspectos culturais em que a sociedade estivesse envolvida.
Estes trabalhos acabaram por fazer um levantamento de muita coisa que, embora nós praticássemos a especialidade há várias décadas, nunca tínhamos compreendido verdadeiramente. Isto permitiu-nos passar a interpretar com muito maior profundidade os instrumentos que tínhamos guardados. Ao longo deste trajeto, até chegar a 2023, fizemos duas exposições intermédias. Uma no ano de 2018, nesta própria sala onde se encontram, a sala do museu, em que fizemos a exposição a nível virtual, em que alugamos uma mesa multimédia e em que se mostrava tudo o que tinha sido efetuado até à altura. Em 2019, no ano seguinte, fomos convidados pela organização do EIMS. O EIMS é o maior congresso de estudantes efetuados na Europa e é organizado pelos alunos da Faculdade de Medicina de Lisboa. E este ano, em 2019, foi efetuado na reitoria e deram-nos um espaço para ter um stand, onde novamente estávamos a mostrar o que tínhamos já conseguido fazer até 2019. Depois entrou o confinamento e interrompeu-se e tivemos que mudar um pouco a orientação. Durante o confinamento havia uma série de atividades que não podiam ser efetuadas e aproveitamos para organizar todo o património a nível de livros e documentos da clínica universitária e, a certa altura, a riqueza desta coleção era de tal ordem que eu atrevi-me a pedir uma autorização ao diretor da Faculdade de Medicina de Lisboa para abrir uma secção de otorrino na Biblioteca Central da Faculdade. A autorização essa que foi concedida e isto gerou um catálogo de todos os livros e documentos de otorrino. Na prática são 3.000 documentos em que contam a história da otorrino e da evolução do conhecimento e do progresso e dos intervenientes desde o século XIX até ao século XXI. Esta documentação existe, foi criado um catálogo este que está no repositório da Universidade e, portanto, qualquer pessoa em qualquer parte do mundo sabe exatamente toda a documentação da otorrino que existe nesta biblioteca. Em 2021, conseguimos adquirir uma mesa multimédia que através de uma bolsa da Videx, uma empresa de próteses auditivas que nos tem ajudado neste trajeto e que nos permitiu já não precisávamos de alugar esta mesa e a ideia era que essa mesa chegasse à sala do museu e é exatamente esta mesa que encontram nesta sala onde se tem acesso a todos os conteúdos digitais desta coleção fantástica de documentação da otorrino. E assim, quando chegamos a 2022, faz-se, na verdade, a inauguração da exposição. Tinha acabado o confinamento e, na presença do diretor da faculdade, na presença do professor bibliotecário, na presença da diretora, da professora Marta Lourenço, a senhora professora que dirige o Museu da Universidade, foi efetuada uma cerimónia muito bonita que teve de muito especial a presença massiva de estudantes que tinham apoiado este projeto. E assim, passou mais um ano e o que vão assistir e o que vão poder ver neste momento nas estantes que estão no museu, nas duas estantes, vão ver uma série de instrumentos e que eu vou tentar guiar-vos ao longo destas secções. E assim, reconhecem, certamente, que estão nesta sala e vão encontrar duas estantes, que são as estantes onde estão os instrumentos de otorrino. Eu quero fazer um agradecimento especial à doutora Maria do Carmo Elvas, que é representante do museu que nos auxilia neste projeto e que me ajudou imenso e que serviu de curadora desta exposição. Estas estantes, temos duas estantes em que vamos contar a história da evolução da otorrino e dos seus instrumentos e através dela vamos percorrer quase 2 séculos de evolução. É raro reunir
num espaço tão pequeno, tanto instrumental, tanto conhecimento, tanta riqueza de pensamento. E esta coleção permite, de uma forma exemplar, analisar as diferentes etapas do progresso. Permite refletir como se construiu o progresso ao longo dos anos, como é que chegamos até aqui, mas sobretudo, e esta é a mensagem principal desta exposição e deste projeto pedagógico, é explicar ao estudante e que ele perceba como é que se constrói o progresso. De vez em quando, na ciência, na cultura, aparecem os génios e fazem grandes progressos. Mas muito do progresso é efetuado de pequenos passos, estimulados pela curiosidade, pelo interesse, pela dedicação de centenas e centenas de pessoas. E se conseguirmos que o estudante de medicina perceba como é que se constrói o progresso, temos o futuro assegurado, pois vão ser profissionais muito realizados, muito ativos na construção do progresso para as gerações seguintes. Para quem estiver interessado, queremos dizer que o que acabam de ver nestas estantes é a exposição da coleção de instrumentos de otorrino, mas que existe muito mais material analisado que pode ser consultado no repositório da Universidade de Lisboa, em que os instrumentos estão separados por territórios, um catálogo de otologia, de rinologia, de faringologia, de laringologia, de endoscopia, inspeção da via digestiva superior. Existe um grupo de catálogos do património científico sobre a histologia da laringe, os tumores da laringe, as preparações da anatomia cirúrgica, preparações dos seus fossos nasais e seios perinasais e sobre a endoscopia de contacto. Criou-se ainda um catálogo que reúne o material escrito pelos professores de otorrino da Faculdade de Medicina de Lisboa, um outro catálogo sobre o hospital escolar, um catálogo em que estão discriminados todos os livros reunidos pela Clínica Universitária ao longo de quase um século, são cerca de 3.000 volumes, e temos todo o que consta no repositório, os trabalhos finais de mestrado integrado em Medicina, alguns deles na área da História. Por outro lado, existe o núcleo documental do professor Portela Gomes, no próprio museu, e os originais deste material científico acabam por estar depositados no Instituto de Anatomia Humana Normal da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, local onde grande parte destas preparações do património científico foram efetuadas. Assim, chegamos ao fim deste passeio pelas estantes, em que o mote, aquilo que nos une, é a noção de aprender com o presente, com o passado e também com o futuro. Porque muito do que conseguimos fazer, nós aprendemos com a geração futura. Foram os mais novos que reviveram a história, que nos ajudaram a recuperar toda a interpretação deste património. E conseguimos transformar isto num projeto pedagógico e, no fundo, quando se olha para isto em conjunto, é fascinante verificar o entusiasmo, a imaginação, a persistência, o engenho, a dedicação, a simples curiosidade das sucessivas gerações de médicos que procuram permanentemente fazer melhor. Tudo é tão relativo. Num dia é uma novidade, algum tempo depois já foi aperfeiçoado algo ou substituído. Tudo está em evolução permanente e esta é a mensagem principal que deve ser passada aos que hoje são estudantes e amanhã serão médicos. Temos, sobretudo, de refletir sobre como se constrói o progresso. E a mensagem que queremos passar aos estudantes, queremos que eles se tornem construtores de progresso ao longo da sua vida profissional. E assim agradecemos a todos terem-nos acompanhado nesta visita, em que se celebra os 100 anos da Clínica Universitária de Otorrino e merece um agradecimento especial em tudo isto aos estudantes da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, ao Instituto de Anatomia Humana da Faculdade de Medicina, à Biblioteca e ao Núcleo do Património da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e ao Museu da Universidade de Lisboa. Um muito obrigado. Para quem estiver interessado em contactar, deixe o e-mail que poderão contactar-me se assim o entenderem.